Fala aí, minha gente, beleza? Juliano Vivatec Informática. Xbox 360 Slim, Super Slim, não funciona, não liga, curto. Bacana? Vamos dar uma olhadinha nisso aí junto. Já abri ele para facilitar a vida aí pra gente aí, galera. Bacana? Então reparem, ou se conseguirem ouvir um chiaço aí na fonte. Beleza? Vamos ver. Então vou estar plugando aí o cabo de força, né? Vou colocar o microfone próximo, se consegue ouvir. Bacana, não sei se vocês conseguem ouvir aí um barulho aí, um zumbido. Beleza? Conforme você coloca a fonte aí, tira o zumbido aí aparece. Beleza? O videogame não liga. A gente pressiona o botão power e o videogame não liga. A gente também não tem aí alteração aí de cor aí no LED aí da fonte. Certo? Tá aí com o LED aí, né? Beleza? Então vejamos. Tá removendo o cabo da fonte aí. Certo? Vou estar plugando aí novamente. Vamos medir umas tensões iniciais aí que é de uma certa forma aí, né? As primeiras tensões aí que a gente mede aí nesses videogames aí, tá? As tensões iniciais. Então vamos ver se a gente tem uma tensão de 5 volts aí na fonte primeiro aí. Primeiramente. Tensão no standby, né? Então pronto, a gente tem a tensão no standby, 5 volts aí, né? Tensão que fica aí na fonte aí do videogame, aí, aguardando aí uma ativação, né, para estar liberando aí as outras tensões ou a outra tensão. Bacana, então tá plugando aí a fonte novamente. Então vamos ver aí. Então aqui nesse cara aqui, L5B1. Certo? Então a gente tem 5 volts aí, tensão inicial, né? Essa tensão entra pra cá. Bacana. E esse cara aqui se encarrega de mandar ou de sair outra tensão aí. Certo? Então 1.2 volts. Então daqui vem pra cá. Esse manda para esse manda para esse, e assim por diante. Então 5 volts aqui 1.2 volts. Reparem essa tensão aí, galerinha. Vamos ver até quando que ela fica presente aí.
Então reparem, galerinha, essa tensão aí ela desapareceu, né? Ela sumiu, tá? Devido a algum componente aí curto aí com defeito, né? Um fuga, alguma coisa aí do tipo, né? Então, tô com o aterramento aqui, ó, tá? Se a gente colocar em qualquer parte aí negativa aí da placa, né? Então, colocando nesse negativo aí do cooler aí, ó. Então a gente não tem nada, né? Então, mira, a gente tem aí 5 volts aí, certo? Então, pra cá, que deveria ter 1.2, tem nada. Bacana? Então, pra cá também a gente tem 0.029 milivolts. Beleza? Então, tá removendo aí o cabo da fonte aí. Então, pronto. Vamos fazer um testezinho simples aí. Pode estar utilizando aí spray de congelamento, pode estar utilizando aí fluxo de solda, álcool, tá utilizando o breu, certo? Então pronto, aí congelou, né? Agora eu vou estar injetando o cabo aí da fonte aí. Então pronto, reparem aí que o primeiro componente aí que aquece na placa, né? O 5A1. Então novamente vou estar injetando aí o carregador, ou a fonte. Então pronto, reparem que é o primeiro componente aí que dissipa a maior temperatura, né? Um tempo mais rápido aí que os outros aí. Bacana, galerinha? Então pronto. Então provavelmente a gente tem um curto nesse componente aí, uma fuga e alguma coisa assim, né? Então vou limpar tirar esse excesso de umidade aí, né? Do spray congelante. Então pronto. Vamos estar dando uma olhadinha numa imagem aí que peguei aí da internet. Desse componente aí. Certo? Então reparem na imagem, galerinha. A gente tem aí o pino 1 aí, que é a saída, né? Saída de tensão aí do componente, certo? Alimenta aí os outros setores aí da placa, né? Passa aí pela bobina aí L5A1, bacana. A gente tem aí, ó, pino 2, em algumas aplicações aí terra, em algumas aplicações não usa, bacana, dependendo aí da aplicação do componente aí, certo? Pino 3, a gente tem uma amostragem, ou um retorno, ou um controle. Então, conforme a gente tem a tensão aí de saída, aí tem uma amostragem e um controle aí pelo pino 3, né? Bacana. Diz aí se a tensão vai aumentar, se vai diminuir e assim por diante. A gente tem o pino 4 aí, que é uma habilitação. Sem essa habilitação, o componente aí não deixa a energia seguir adiante, né? Não deixa o componente aí funcionar. Pino 5, que é a tensão de entrada, certo? 5 volts aí que vem da bobina aí, certo? L5P1 aí que a gente viu antes aí, bacana. Pino 6 aí é negativo, né? O aterramento. Então, tá injetando a fonte e vamos ver que tipo de tensão que a gente tem nesse componente aí.
Então injetei aí o cabo de força aí, certo? Então aqui a gente tem aí os 5 volts, né, que é a tensão de entrada, certo? No pino 5 aí, né? De acordo com um desenho técnico aí. Bacana, então pronto. Então, pino 5 aqui, certo? Então aqui seria o pino 1. Então a gente tem a tensão de saída aí, né? 4.5. Bacana. A gente tem o pino 2 aí, ó. Tá aterrado aí. Tá? Então a gente tem o pino 3 aí. Que é a tensão de controle aí, né? O retorno. 0.800 milivolts aí. Bacana. Fica variando aí um pouquinho. Certo? Então a gente tem aí o pino 4. Pino 4 aí é a tensão de habilitação, né? A gente tem a habilitação aí, 5 volts, né? Certo? Pino 5 aí que é a tensão de entrada, a gente viu antes, certo? E o sexto pino aí que é o aterramento aí. Bacana? Então, o que a gente vai estar fazendo? Vamos estar removendo esse componente aí, ver se a gente ainda tem um curto na linha, alguma coisa assim, certo? Então, assim, a princípio, esse componente está com alguma fuga, alguma coisa assim, e acaba aí desarmando aí, ou acaba nem ligando aí o videogame. Certo? Então a gente tem 1.2, aí em seguida aí essa tensão aí desaparece. Bacana? Então aqui nesse outro componente também, ó, também costuma dar bastante problema aí, certo? Então a gente tem a tensão de entrada aí, né, 5 volts, certo? E a tensão de saída aí 1.2. Normalmente esses componentes aí, ó, costumam trabalhar juntos aí, certo? Normalmente um depende do outro aí para funcionar em algumas situações. Beleza? Então vamos trocar esse componente e ver se a gente tem alguma melhora. Então eu acho importante aí dar uma pré-aquecida aí no componente, né? Uma pré-aquecidinha aí. Bacana aí, uns 200 graus aí, tá bacana. Então pronto, o componente é removido, certo? Então tá aí o danado.
Tem um componente novo aqui já. Então pronto, o componente já soldado aí, certo? Vamos estar fazendo um testezinho agora, ver se deu certo. Vou limpar um pouquinho essa placa aí, né? Pra gente ver se esse componente ainda aquece, né? Se o curto foi embora, se o curto sumiu. Beleza. Normalmente, galerinha, a maioria das placas eletrônicas, né, tanto note, celular, né, sempre tem aí alguma tensão aí de espera, né, alguma tensão de standby, alguma coisa assim, justamente esperando alguma ação humana, né, alguma ação mecânica, um pressionar de um botão, certo? Mesmo os botões mais sensíveis que tem nos videogames, né? Quando a gente pressiona também é uma ação mecânica, né? Depende aí de uma ação que a gente faça, né? Para poder funcionar o equipamento, né? Então aí que entra a tensão de standby, né? Tensão aí de modo de espera. Aí como é que a gente sabe qual que é essas tensões aí? Então a gente tem que estar caçando o esquema, né? Tá caçando layout, alguma coisa assim pra gente descobrir aí, né? Também os técnicos aí que são mais experientes aí na área já sabem, né? Onde que fica aí algumas tensões de espera, né? Então pronto, limpei aí um pouquinho a placa. Vamos estar colocando novamente aí o spray congelante, beleza? Novamente, galerinha, podem estar utilizando breu aí, podem estar utilizando álcool isopropílico. O que vocês acharem melhor aí, né? Mais econômico também, né? Então pronto, congelou, a gente tem que ser rápido aí, né? Senão a gente perde aí, ó. A gente perde aí o gelo. Então pronto, vou injetar aí a fonte. Então reparem que continua na mesma aí, né? Não teve aí uma dissipação tão rápida aí, igual tinha antes, né? Então injetei a fonte aí, certo? Cabo ligado aí.
Então reparem que a gente não tem uma dissipação aí tão rápida, né? Igual a gente tinha antes, certo? Beleza? Então vamos medir as tensões aí, como é que tá. Então pronto, estou aterrando aí ponta negativa aí do meu multímetro, né? Então, reparem a tensão de saída aí, ó, 2.8, né? 2.9 e assim por diante. Então aqui na tensão de 1.2, certo? A tensão aí se mantém estável, né? 1.2. Então a tensão de entrada aí continua aí 5 volts, né? Então para cá aí, ó, 3.0. Creio que vai chegar até 3.3 aí, né? Conforme vai carregando aí os capacitores, vai carregando aí os componentes aí na linha, né? Na placa, essa tensão vai subindo aí. Beleza? Então, vamos limpar mais um pouquinho isso aí. Desconectei o cabo aí, né? Então vamos tirar essa sujeira aí, né? Esse excesso de umidade aí. Então reparem aí, ver se deu certo, se vai dar imagem aí. Bacana? Já conectei os cabos aí também para facilitar e para acelerar, né? Então reparem no televisor lá, galerinha. Tá ligado no videogame?
Então pronto. Então, meus amigos, espero que tenham gostado aí, espero que sirva aí para ajudar vocês de alguma forma, né? Bacana? Valeu, até a próxima.